Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson Silva, fundador do Centro Educacional 7 de Setembro, que hoje é a maior plataforma de cursos gratuitos do Brasil. Aqui você encontrará educação acessível com a melhor qualidade de áudio e vídeo do mercado. Parabéns, você já está inscrito no curso. É muito importante que você permaneça no grupo. Não saia dele. A nossa certificação é completa e reconhecida em todo o território nacional. Quando você solicita o certificado, automaticamente você já adquiriu também o seu e-book completo com todo o conteúdo do curso, que estará disponível para download lá na nossa plataforma, que é exclusiva. Para isso, existe uma pequena taxa, mas fique tranquilo, o certificado não é obrigatório. Todas as aulas são 100% gratuitas. Depois, dá uma conferida lá na imagem do grupo, pois lá temos todos os prazos. Não sabemos quando haverá uma nova turma desse curso. Então, aproveite a oportunidade. Que Deus te abençoe. Fala pessoas, tudo bem? E aí, sejam muito bem-vindos a esse incrível curso de Anatomia dos Sistemas. O que falar sobre Anatomia dos Sistemas, né? Quantas coisas a gente vai falar nesse curso aqui. Então seja muito bem-vindo, eu sou o professor Rodrigo Pereira de Paula. Minha maior missão é deixar você curioso referente à anatomia, fisiologia. Se você já viu outros cursos por aí, você sabe do que eu estou falando. Então, vamos para essa grande jornada aqui no curso de Anatomia dos Sistemas, onde nós falaremos sobre o sistema circulatório, sobre o sistema respiratório, digestório, nervoso, endócrino, urinário, músculo esquelético e, por fim, sistema linfático, né, imunológico / linfático. Então, tudo isso vai formar uma teia, né, para falar sobre o corpo humano. Então, o corpo humano ele é um centro envolvendo várias ramificações ou vários sistemas. Então, o grande objetivo desse curso de Anatomia dos Sistemas é conseguir, de certo modo, integrar um pouquinho de cada sistema para transformar na beleza que é o nosso corpo humano, certo? Então, iniciando, a primeira coisa que nós falaremos aqui é justamente sobre o sistema cardíaco, né? Então, o sistema cardíaco ou o sistema circulatório, ele se baseia basicamente em se concentrar na grande estrutura que comporta esse sangue que vai participar de toda a circulação do corpo e começar falando dele a princípio, né, do próprio coração, é isso que eu estou dizendo, e do coração passando por todas as câmaras, né, e os subsistemas ali na área cardíaca e depois ele indo ao longo do corpo. Então, basicamente é isso que a gente vai começar a explorar aqui. Então, esse sistema circulatório, ele inclui o próprio coração, ele inclui toda a rede vascular, e ele ainda inclui essa parte do próprio sistema sanguíneo, a presença do próprio sangue, né? E aí isso serve para uma certa manutenção e equilíbrio do organismo, né? Basicamente a palavra, a clássica homeostase, né? Que é o que vai garantir algumas funções. E aí dentro dessas funções, né, que o sistema circulatório permite, tanto o próprio coração quanto os vasos, o conteúdo sanguíneo, né, todas as substâncias presentes no sangue, qual que é a ideia? Transportar oxigênio, transportar dióxido de carbono, outros gases, inclusive, transportar nutrientes, transportar os resíduos do metabolismo, né, que é a parte mais tóxica desse subproduto, né, do produto final, o transporte de substâncias específicas, né, substâncias que vão agir de forma especial no nosso organismo, como, por exemplo, os anticorpos, né, que tão especiais e tão presentes no nosso sistema circulatório, e por fim a participação da regulação da temperatura corporal, envolvendo agora outros sistemas, né, como o próprio sistema linfático, outros sistemas mais voltados para o sistema músculo-esquelético, a presença da pele, dos poros, do tecido tegumentar, né, como um todo, enfim. Então, pensando, né, que a gente já está visualizando uma pré-introdução do que vai acontecer nesse sistema, então agora a gente vai se atentar a olhar especificamente o coração.
o que é o coração, quais são as principais estruturas. Então, basicamente, o coração ele é um órgão desse sistema circulatório que se localiza numa caixa, que se chama caixa torácica. Essa caixa ela é formada por costelas e pela presença do pulmão, e o coração ele fica basicamente no centro dessa caixa. Então, você tem costelas, você tem pulmão, você tem músculos inferiores, no caso o diafragma, e você tem o coração bem no centro de tudo isso. Esse centro ele se chama mediastino. O mediastino ele é basicamente uma divisão de quadrantes e o coração se comporta bem naquela região. O coração anatomicamente ele tem mais ou menos o tamanho de uma mão fechada, né, um punho cerrado, e ele está ligeiramente deitado, né? Então a gente observa, se fosse comparar aqui a nossa mão, né, como se fosse o coração basicamente está ligeiramente deitado e tem estruturas dele, né, que a gente vai ver mais para frente, que é o, por exemplo, o ventrículo, os ventrículos, eles apontam para o lado esquerdo. Tudo bem? Ele está ligeiramente direcionado para a esquerda. Então tem alguns ditos populares que falam, né, que nosso coração está do lado esquerdo do tórax, do peito, né? Mas não é de tudo verdade. Anatomicamente falando, ele não está na região esquerda, e sim, ele está direcionado para a esquerda. Mas se a gente divide esses quadrantes, né, naquela terminologia que a gente falou, que é o mediastino, ele está exatamente no centro dessa caixa. Tudo bem? E aí, quais são as funções desse coração? A primeira principal função dele é bombear o sangue através dos vasos. Então, o coração ele é uma máquina, uma bomba, né? Que quando se contrai e relaxa, ele tem condições de expulsar esse sangue de dentro dele, favorecendo com que esse sangue saia através dos vasos e ele chegue nos tecidos, nas áreas pertinentes, né? Dependendo da área que foi solicitado um volume de sangue, ele consegue chegar ali. Então, desse modo, a gente percebe, né, a ideia do coração é mandar esse sangue ao longo do corpo. Esse sangue só vai chegar se esse coração contrair, e esse sangue também só vai chegar nessa estrutura se a gente conseguir uma fluidez através desses vasos. Então, para isso, agora a gente precisa fazer uma pequena pausa e entender como é que esse coração se contrai. Então, a gente vai começar a observar o que está acontecendo diante das estruturas anatômicas, quais as regiões, as camadas, as câmaras cardíacas que esse sangue se comporta e como cada uma delas se contrai harmoniosamente para que efetivamente consiga mandar esse sangue para as regiões específicas. Então, quando a gente pensa, né, falando sobre a estrutura coração, então o músculo do coração ele se chama miocárdio, mio de músculo, cardio de cardíaco. Então, a palavra músculo miocárdio ou simplesmente miocárdio está se referindo ao músculo do coração. Isso só acontece no coração, só existe miocárdio, acredite se quiser, tá bom? Às vezes a gente vê algumas coisas malucas, bizarras na internet, dizendo assim, o miocárdio da perna. Opa, tipo, o quê? Estranho. Miocárdio, anatomicamente, fisiologicamente, é o músculo do coração. Isso não pode acontecer em qualquer outra região do corpo, tudo bem? Então, funções do miocárdio é justamente formar essa estrutura geral, que é o coração. Vou mostrar algumas figuras para você. E aí essas estruturas, elas recebem nome. Então, quando a gente visualiza, deixa eu habilitar aqui a imagem para mostrar para você, vai ficar mais fácil de entender. Quando a gente visualiza essa estrutura coração, eu vou mostrar imagens diferentes, acho que vai ficar fácil de você entender. Quando a gente visualiza essa estrutura coração, basicamente a gente divide o coração em 4 partes. Então nós estamos dividindo aqui o coração, fazer uma risca maior, fica mais fácil de entender. Então a parte superior e a parte inferior, lembrando que quando a gente fala superior e inferior é meramente didático, porque o coração ele não está, entre aspas, de pé, e sim ele está ligeiramente deitado, naquele exemplo que eu falei do punho. Então a gente poderia falar que a parte posterior, a parte anterior, ou até mesmo a parte superior e a parte inferior. Isso é meramente didático para a gente conseguir fazer as divisões. Isso é clássico dentro da anatomia. Depois, uma outra coisa que é fácil de visualizar é que ele é dividido em direita e esquerda. Tudo bem? Então toda essa parte superior se chama átrio ou átrios. Então nós temos aqui o átrio direito, tudo bem? E nós temos aqui o átrio esquerdo.
Parte superior, átrios, direito, esquerdo. A parte inferior, ventrículos, ventrículo direito, tudo bem? Esse cara aqui, ventrículo esquerdo, tudo bem? Tá ok? E aí essas divisões, átrios e ventrículos, formam as famosas câmaras cardíacas. As câmaras são os espaços onde esse sangue vai ficar comportado. Então nós temos aqui a câmara atrial direita, que é esse espaço todo aqui. A câmara atrial esquerda, que é esse espacinho aqui, tá vendo? Cheio de sangue. Depois nós temos a câmara ventricular direita. E a câmara ventricular esquerda, tudo bem? Que estariam cheios de sangue. Então, cada momento de contração desse coração, o sangue vai estar numa região. Dependendo da região, ele está rico em oxigênio ou pobre em oxigênio. Rico em CO2 ou pobre em CO2. Indo para o sistema ou voltando para o sistema cardíaco. O sistema que eu falo é corpo, né? Ele está saindo do coração e indo para o sistema corporal. Seja qual for a solicitação, seja qual for a região e o tecido. Ou ele está voltando para esse coração a fim de fazer, daqui a pouco, as trocas gasosas, deixar o que é ruim e levar o que é bom. Então, para isso, a gente precisa entender essa divisão básica, né? Tranquilo até aqui? Então, seguindo adiante, né? Essa pequena divisão que nós temos, ela vai permitir esse fluxo de sangue, ou ela vai pedir ainda esse refluxo de sangue, né? A chegada e a saída do sangue. Às vezes alguns autores, algumas coisas na literatura trazem para a gente a nomenclatura de falar de fluxo anterógrado e fluxo retrógrado. Ou seja, anterógrado quando ele está indo, retrógrado quando ele está voltando. Tudo bem? Isso vai permitir toda essa fluidez do sangue através, obviamente, disso tudo que a gente falou, né? Entre os átrios e os ventrículos, nós vamos permitir que toda essa passagem aconteça. Então deixa eu saltar aqui para uma próxima imagem, vai ficar mais fácil de visualizar. Então, uma vez que a gente separou esse coração em 4 regiões, agora nós temos válvulas ou valvas. Alguns autores trazem como válvulas, outros trazem como valvas, que basicamente são as divisões, as portas ou comportas que separam átrios de ventrículos, do lado direito e do lado esquerdo. Então nós temos aqui, por exemplo, essa primeira pequena válvula. Deixa eu habilitar aqui a caneta. Tá vendo isso aqui? Essa é uma. E aqui nós temos outra. Tudo bem? Além de ter essas pequenininhas que vão em direção ao próprio pulmão, né? Tá ok? Então, desse modo, a gente começa a perceber que, assim, o sangue ele vai sair de uma câmara. Imagine, ele está lá no átrio direito e ele vai descer para o átrio. Ele está no átrio direito, ele vai descer para o ventrículo direito. Então, essa divisão entre eles vai existir uma válvula que se chama tricúspide, que é entre justamente essa divisão entre os dois átrios. Depois nós temos lá no lado esquerdo a mesma situação que vai dividir em uma válvula que também se chama tricúspide. Na verdade, acho que eu falei errado. Lado direito é bicúspide, lado esquerdo é tricúspide. Acho que eu falei o contrário, tá bom? Bom, então, pensando desse modo, nós visualizamos que esse coração dividido em parte superior e parte inferior, átrios e ventrículos, agora para que essa comunicação do sangue aconteça, nós teremos essa divisão entre eles. Essa divisão vai acontecer baseado nessa imagem aqui, que são as válvulas ou válvulas. Algumas literaturas, alguns autores trazem como valvas, outros trazem como válvulas mesmo, que divide átrios de ventrículos. Então essa imagem aqui, ela mostra bem claramente isso pra gente, né? Então nós temos aqui o que seria, mais uma vez, o coração dividido em 4 partes, né? Parte inferior, parte superior. Aqui seriam os átrios, né? E aqui seriam os ventrículos. Tudo bem? Ventrículo, ventrículo, átrio, átrio. Tudo bem? E aí, entre eles, nós temos essas válvulas, né? Que dividem, que permitem essa passagem do sangue para outras regiões. Tá claro? Tá fácil de entender? Parte superior do coração,
parte inferior. Para o sangue sair da parte superior e ir para a parte inferior, ou ir da parte inferior para a parte superior, ele tem essas válvulas que abrem e fecham, permitindo ou impedindo essa passagem do sangue. Isso é importantíssimo. O não funcionamento dessas válvulas trazem alterações severas para esse organismo. A mistura de sangue oxigenado com sangue não oxigenado, trazendo uma repercussão hemodinâmica, até mesmo esses fluxos, né, como a gente comentou, fluxo retrógrado, né, ou simplesmente refluxo, acontecendo, né, essa mistura mais uma vez do sangue. Então todo essa bagunça causada vai trazer uma repercussão muito séria para esse sistema. Inclusive, um dos nossos cursos aqui no SES falam muito sobre isso, né? Nós temos inúmeros cursos aqui na instituição, então eu me lembro do curso de respiratória, que é o curso 132, esse curso ele fala bastante, né, dessa dinâmica entre o sistema cardíaco e do sistema pulmonar. A gente vai falar um pouquinho aqui no nosso curso de anatomia dos sistemas, mas naquele curso é um assunto muito mais específico, é falado somente disso. Então fica aqui, inclusive, até o convite para caso você queira se aprofundar mais, dar uma conferida. É o curso de número 132. Então lá é falado sobre a troca gasosa. Quando o sangue sai do coração, chega no pulmão. Chegando no pulmão, ele troca os gases, né? Deixa o CO2, pega o oxigênio, volta para o coração rico em oxigênio, o coração contrai e aí dessa forma ele manda para todos os tecidos ao longo do sistema. Tudo bem? E aí aproveitando carona, né, falando disso, agora que você já tem um prévio entendimento dessa divisão dessas câmaras, agora a gente vai pensar assim, mas como é que esse coração contrai e manda esse sangue? Qual é esse fenômeno por trás? Como que isso efetivamente acontece, né? Então nós temos dois nomes ali de contração. Um nome que se chama sístole, acredito que você já deva ter escutado falar de algum modo, e temos outro tipo de contração ou até mesmo relaxamento, como alguns autores trazem, que é a diástole. Eu acredito que você já conferiu sua pressão arterial inúmeras vezes. Então a gente tem ali pressão arterial 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. O que representa o 120? 120 milímetros de mercúrio é a primeira, entre aspas, contração desse coração. É quando ele ejeta todo o sangue ao longo do sistema. Então é uma contração mais vigorosa. Essa é a sístole. Então o coração está lá. Vamos imaginar ele num primeiro momento, ele estava parado e ele vai ter a primeira contração. Então ele está cheio de sangue e ele se contrai. Essa primeira contração que ejeta e manda todo esse sangue ao longo do corpo se chama sístole. Como ela é mais vigorosa, ela tem mais milímetros de mercúrio, por isso que a gente visualiza lá no reloginho do esfigmo ou até mesmo num marcador digital valores mais altos, por exemplo, o 12, né, que seria o 120 milímetros de mercúrio. Em contrapartida, nós temos a diástole, que basicamente é um relaxamento, ou seja, esse coração ele está se enchendo de sangue de forma passiva, né? O miocárdio, né? O músculo está relaxado e ele está se enchendo de sangue. Por isso que nós temos menos milímetros de mercúrio, por isso que é o 8, né? Ou o 80. Então, sístole, para ficar fácil de lembrar, você pensa em susto. Tem vários professores que falam dessa forma. Pensa no coração relaxado, de repente ele toma um susto. Tomou um susto agora, né? Ah, peguei. E aí ele consegue, dessa forma, ejetar todo esse sangue. E a diástole, basicamente, ele está relaxado. E aí o sistema devolve esse sangue para dentro dele. Então a sístole, para ficar bem claro, ela manda o sangue rico em nutrientes, rico em oxigênio para todos os tecidos do corpo. Ok? E a diástole está trazendo esse sangue rico em produtos metabólicos, tóxico, sujo, de volta para dentro desse coração, e esse coração vai mandar, né, através ali dos ventrículos, ele vai devolver isso para a via pulmonar, e na via pulmonar vai acontecer as trocas gasosas. A gente vai ver isso mais para frente, vai ficar mais claro. Lá ele troca, né, ele deixa o CO2, pega novamente o oxigênio, e esse sistema fica circulante o tempo todo, e isso fica sem interrupção ao longo da vida toda. Na verdade, isso nem pode parar, porque se parar é uma incompatibilidade com a vida. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que você tenha, você já sabe, já conhece, é só deixar sinalizado que na melhor oportunidade nós falaremos mais sobre isso. Então, continuando, então agora é quando a gente visualiza, né? Tá, já tem esse coração dividido, parte superior, parte inferior, o nome das partes.
o tipo de contração, basicamente por onde esse sangue passa, e agora a gente volta a olhar a estrutura. Então vou voltar novamente naquela imagem. Aquela imagem que nós tínhamos dividindo as câmaras cardíacas, né, que era dividindo átrios e ventrículos através das válvulas. Deixa eu habilitar aqui a imagem. Então nós temos agora o septo interventricular, que também vai fazer parte dessa divisão. Então observe esse septo aqui, né? Septo é essa região aqui, ó, esse grande volume de massa muscular, de músculo cardíaco, né? Esse septo divide o coração em duas metades, olhando somente a parte inferior. Então ele está dividindo o átrio direito do ventrículo, aliás, estou falando besteira, o ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Tudo bem? Deixa eu até colocar uma sigla aqui, ó. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Tudo bem? Então o septo faz justamente essa pequena divisão. Esse septo ele é tão importante porque quando a gente visualiza olhando só o ventrículo esquerdo, deixa eu apagar a minha bagunça aqui, fica mais fácil de visualizar depois. Quando a gente observa só isso aqui, ó, que é só o ventrículo esquerdo, toda vez que a gente vai olhar qualquer figura anatômica, a gente vai se deparar com essa ilustração de que o ventrículo esquerdo ele é mais volumoso. A espessura muscular ela é maior, e isso tem um porquê. A ideia dessa espessura ser maior é justamente porque o ventrículo esquerdo ele é a parte mais importante na hora da contração, ele é mais forte, mais vigoroso, e é a parte mais importante que vai ejetar esse sangue. Então, quando a gente viu lá a sístole, que é a contração para a ejeção do sangue, está acontecendo de forma mais vigorosa justamente nesse ventrículo esquerdo. Esse ventrículo esquerdo ele vai mandar para uma artéria que é importantíssima, que é a artéria aorta. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre a artéria aorta. Então essa ilustração que está aqui em cima, nós conseguimos ver, ó. Então nós temos mais uma vez aqui o ventrículo esquerdo, tudo bem? Aí esse ventrículo esquerdo cheio de sangue, esse ventrículo contrai, ou seja, é a sístole. A sístole ventricular esquerda ejeta esse sangue através dessa artéria aqui, que é a artéria aorta. A aorta faz essa grande curva, né, como a gente vê aqui. Alguns trazem como bengala, outros trazem como curva mesmo da aorta. Temos algumas pequenas ramificações, como você pode imaginar. Esse sangue ele vai ser levado aqui para a cabeça, pescoço e membros superiores. Tudo bem? Depois ele vai descer, a imagem não nos mostra aqui, mas ele vai descer e ele vai caminhar ao longo do corpo, levando para todos os tecidos. Essa figura aqui de baixo mostra um pouquinho melhor. Esse finalzinho aqui da artéria aorta está mostrando ele sendo mandado para os membros inferiores, para a parte abdominal. Tá ok? Então, onde eu quero chegar com toda essa conversa? Esse ventrículo esquerdo é a parte mais importante no sentido de mandar o sangue para todo o corpo. Quando ele se contrai, já que uma vez ele tem um papel mais fundamental, ele é mais vigoroso nessa contração, uma vez que ele tem uma boa contração, ele manda todo esse sangue ao longo do corpo, já nos remete a pensar assim, se ocorrer algo que altere essa força de contração, possivelmente os tecidos não recebam o aporte necessário. Ou seja, o tecido lá tricepsural na perna precisava de um bom volume de sangue, já que nós estamos caminhando nesse exato momento. E aí esse coração não consegue mandar o volume necessário que aquele tecido solicitou, vai fazer com que esse próprio coração receba uma sobrecarga. Ele vai precisar contrair mais vezes por minuto para mandar o volume necessário para aquele tecido não sofra durante aquele gesto, caminhada. Tá entendendo? E aí, se esse coração não consegue, o próprio coração paga o preço, aumentando o débito cardíaco, aumentando a quantidade de contrações por minuto, isso vai trazer, de certo modo, uma grande sobrecarga. E aí um exemplo bem clássico aqui, só para a gente fechar essa linha de raciocínio, é a gente pensar no metabolismo, né? Uma pessoa sedentária possivelmente tenha uma qualidade de contração cardíaca menor, mais fraca. Quando a gente pensa nessa qualidade de contração, a gente também pensa no tamanho da câmara cardíaca. Então, o ventrículo esquerdo como um todo, ele comporta ali X ml de sangue.
E aí, se ele tem uma qualidade de contração menor e essa câmara também, de algum modo, é menor, vai comportar menos sangue, vai fazer com que ele precise contrair mais vezes por minuto para mandar uma quantidade específica de sangue. Isso acontece muito com as alterações típicas do envelhecimento, né? Então, ao longo da nossa evolução, nós vamos envelhecendo e o sistema vai ficando mais fragilizado, isso é normal. O idoso, mesmo em repouso, ele apresenta ali uma frequência cardíaca de repouso mais alta do que os padrões normais. Em contrapartida, se a gente observar uma rítmica de um atleta, ele tem a câmara cardíaca muito mais ampla, né? Então comporta mais ml de sangue nesse átrio esquerdo, nesse ventrículo esquerdo. E aí dessa forma ele precisa contrair menos vezes por minuto para mandar um volume para o tecido, entende? Então é uma estratégia fisiológica que dependeu de uma qualidade de vida, dependeu de um treinamento, depende de uma série de fatores que vai favorecer ou desfavorecer esse sistema. Tá claro? Então, deste modo, a gente consegue fechar toda essa base, né, da anatomia cardíaca e um pouquinho da fisiologia também, né? Então, visualizamos lá a divisão dos dois ventrículos, que é o septo, né, intraventricular. Do mesmo modo, vai acontecer nos átrios, é que eu quis aqui nessa aula, para ser mais dinâmico, eu quis me atentar mais na parte ventricular, por demandar uma certa importância. É difícil falar no nosso organismo, né, o que é mais importante do que é menos importante, porque tudo funciona como um todo, mas algumas coisas requerem uma certa atenção maior, né? Então, por isso que eu estou apontando aqui o que, talvez humildemente, né, dentro do nosso sistema, seja o mais importante. E aí agora, saltando, já que a gente começou a falar de algumas disfunções, então a gente vai começar a visualizar agora o que seriam as principais alterações quando a gente pensa, né? Quais tipos de cardiopatias a gente poderia ter, né, dentro desse grande sistema. Então eu selecionei para colocar aqui para nós discutirmos rapidamente uma das cardiopatias que são mais importantes, que é justamente essa comunicação entre os sistemas. Então uma vez, deixa eu mostrar aqui na imagem novamente. Então uma vez que nós temos essa comunicação favorecida dentro do sistema, a comunicação desfavorecida também vai ser um outro problema. Então, um exemplo. Deixa eu habilitar aqui a caneta. Esse sangue que estava comportado nessa região, que é justamente o átrio direito, e ele também poderia estar dentro dessa região, que é o ventrículo direito, nós temos lá uma válvula que vai permitir a descida desse sangue, né? Então sai do átrio direito e desce para o ventrículo direito. Depois ele sai do ventrículo direito e aí ele sobe, passa por uma outra pequena válvula aqui, que é a ventrículo pulmonar, e ele vai para as artérias pulmonares, e ele vai em direção a esses pulmões. Ou seja, a ideia dele vai ser transportar esse sangue para que ocorra daqui a pouco a troca gasosa. Se por algum motivo esse ventrículo e esse átrio não se comunicarem bem, ou o contrário, né, o átrio não se comunicar bem com o ventrículo, nós temos um problema. E isso pode se chamar de cardiopatia, seja congênita ou não congênita, ou seja, é um mau funcionamento desse sistema. A válvula não se abre facilmente ou completamente, ou ela não se fecha completamente. Então, voltando, né, você vai ter um fluxo anterógrado ou retrógrado não acontecendo de forma boa. Isso por si só vai ser um problema, que pode ser diagnosticado através de alguns exames clássicos, como o ecocardiograma, vai mostrar muito bem a trajetória desse sangue, até mostrar a quantidade de ml de sangue que passa por esse sistema, se está passando de forma efetiva ou não, se está ficando algum fluxo retrógrado ali, né? Fruto desse mau funcionamento, né? Então, basicamente é isso. E isso por si só desfavorece a nossa fisiologia. Acho que você está entendendo. A nossa ideia é justamente pensar no bom funcionamento, mas já sempre olhar o mau funcionamento, o que estaria acontecendo ali de desfuncional. E óbvio, se você for de uma área de reabilitação, como por exemplo na área da fisioterapia, você consegue pensar em recursos ou estratégias, ou até mesmo os testes funcionais que possam mostrar se isso está acontecendo de forma efetiva ou que braço da reabilitação poderia ser feito
para conseguir restabelecer essa função. Ou se você não for da área da REAB, for da linha médica, por exemplo, o que poderia ser feito a nível cirúrgico, por exemplo, qual tipo de correção cirúrgica poderia ser feita ali para tentar devolver esse bom funcionamento, né? Pensando que para a gente saber o que está funcionando de forma ruim, a gente precisa saber como que ele deveria funcionar de forma plena, né? Sabendo disso, a gente consegue, deste modo, dar continuidade e seguir pela linha de raciocínio. Tudo bem? É bonito, né, a área da fisiologia, né? Como que as coisas se comportam, o que acontece, como que alguém se abre de forma boa, como alguém se fecha. Então a gente consegue dessa forma conseguir pensar se isso está funcionando bem, se está funcionando mal, quais as fases desse desenvolvimento foram abolidas ou não foram bem concebidas, e assim a gente vai seguindo. Inclusive eu coloquei esse slide aqui para falar justamente disso, né? Muitas dessas situações que deveriam ser espontâneas mesmo, né? Elas não acontecem em boas fases. Então a gente tem ali até uma fase próximo de 2 anos, né? A vida ela precisaria acontecer de forma boa. Então se a gente não percebe que isso se fecha sozinho ou isso se abre com facilidade, a gente vai ter que entrar com algum tipo de intervenção necessária para corrigir. Então, imagina assim, se a gente fosse muito metódico e calculista, né, em pensar nos inúmeros problemas que teríamos ao longo do desenvolvimento. Então, mesmo no desenvolvimento embrionário, ou fases da gestação, ou depois do nascer, né, as primeiras fases ali de nascido, algo até os 2 anos de idade, precisa de muita, mas muita atenção. Então a gente ficaria assim, literalmente bitolado, né, com algumas situações. Então o corpo ele é tão bonito, né, a fisiologia ela é tão bela que ela consegue mostrar pra gente que assim, ela dá conta de deixar tudo em ordem. Isso não nos isenta de que a gente precise fazer avaliações, exames, para saber se as coisas estão bem, ou seja, exames de rotina. Mas eu tô querendo trazer aqui, chamar a atenção justamente para essas fases, né, da primeira infância. Então, basicamente até os 2 anos, coisas precisam ser feitas se não estiverem funcionando bem. Então, por exemplo, nesse relacionamento de não funcionar bem a transição do sangue, a abertura e fechamento correto dessas válvulas, isso precisa ser corrigido através de X intervenção, pelo menos ali até os 2 anos de vida, para garantir que essa qualidade de vida e o bom funcionamento das coisas vão acontecer. Tudo bem? Acho que fica claro desse modo, né? Então, mais uma vez, vou trazer aqui uma figura ilustrativa só para reforçar esse funcionamento das estruturas. Então, habilitar aqui a caneta novamente. Então, imagine que você tem uma comunicação ventricular. Então, como a gente discutiu inúmeras vezes, nessa câmara aqui vai ter um sangue basicamente rico em produtos tóxicos do metabolismo. CO2, por exemplo. Então esse CO2 está nessa região, esse CO2 que saiu lá de todos os tecidos e chegou no coração através do átrio, né, direito, que desceu para o ventrículo direito e agora esse ventrículo vai mandar lá para os pulmões para que ocorra a troca gasosa, ele não pode ter comunicação com outro caminho a não ser esses que a gente está citando. Então essa comunicação errônea, né, que é entre os ventrículos, ou seja, interventricular, vai levar esse sangue, entre aspas, tá, sujo, para uma região que agora é o ventrículo esquerdo, que deveria estar limpo, né, ou seja, rico em oxigênio e outros nutrientes, que vai sair daqui, vai lá para o próprio átrio esquerdo, e do átrio esquerdo ele vai através da artéria pulmonar e também da artéria aorta, né, através do próprio ventrículo, levar para todo o sistema. Então, se tiver essa comunicação, esse é o ponto que eu estou querendo trazer aqui. Se existir essa comunicação entre eles, como a própria ilustração já nos mostra, né, esse orifício aqui, o sangue sujo passa a se misturar com sangue limpo, o sangue rico em CO2 com sangue rico em oxigênio, O2. Isso vai trazer uma bagunça sistêmica absurda. Imagina você com sangue que precisaria estar limpo para chegar num tecido, esse sangue deveria ter muito oxigênio, está cheio de CO2, cheio de produto tóxico, levando de volta para esse tecido. Imagina o sofrimento desse tecido. Vamos pensar no tecido muscular, como que esse tecido sofreria, né? E isso é uma situação muito grave. É um tipo de cardiopatia que, de certo modo, está mais voltada para as cardiopatias congênitas,
Lembrando que pode acontecer em fases do desenvolvimento, pode acontecer em situações já da vida adulta, né, acontecendo, mas são situações muito mais raras. É muito mais fácil olhar para essa cardiopatia como ela sendo congênita. A estrutura não foi formada da forma com que deveria. E isso precisa ser corrigido naquelas fases que a gente comentou, aproximadamente até os 2 anos. Essa correção seria muito bem-vinda, garantindo uma boa condução, né, na qualidade de vida. Ok? Então, caminhando aqui, seguindo em frente, agora a gente vai pensar, né, justamente nesse potencial dessa condução, né? Então, quando a gente pensa no potencial, a gente vai pensar assim, tudo, para a gente caminhar já para a finalização desse grande raciocínio, né? Como que esse complexo acontece? Então, o potencial, basicamente, de ação que vai acontecer para estimular tudo isso a acontecer. Então, tudo que a gente viu até aqui está ocorrendo de forma passiva, a gente só está visualizando, mas a gente não está dando nenhum tipo de comando, né? Ao longo de toda essa condução, quem foi que solicitou que acontecesse o quê? Então agora a gente vai ter que começar a pensar em potencial de ação e o que eu estou trazendo de chamada de atenção? Impulso elétrico. Quem é que pede, que manda para que esse sistema se contraia ou se relaxe? Entende? Alguma coisa tem que partir de algum princípio. Então o princípio é o potencial de ação que está acontecendo nesse sistema. Então a gente está falando de vias elétricas que vai acontecer polarização e despolarização. Isso vai acontecer através de um sistema neural. Deixa eu até saltar para uma imagem, que acho que a imagem fala melhor do que eu. É uma imagem 3D muito interessante. Essa imagem ela traz para a gente a seguinte situação. Muito bonito, né? Nosso coração vista 3D. Mais uma vez, né? Olhando a parte superior, átrios, a parte inferior, ventrículos, a divisão entre eles, né? O septo interatrial, ou lá embaixo, septo interventricular, dividindo direita, esquerda, superior de inferior, lembrando que superior e inferior pode ser também, alguns autores, anterior, posterior, depende do ponto de vista. E aí o que eu quero trazer de atenção aqui são essas estruturas representadas em amarelo. Tá vendo essas pequenas cordinhas, né, como se fossem teias? Esses são os nervos. Então nós temos ali toda essa trajetória neural nos mostrando como é que essas estruturas vão se comportar ao longo desse sistema. Então o que está acontecendo dentro de todo esse complexo de estímulos? Opa, deixa eu só centralizá-lo aqui, fica mais fácil de ver, né? Então, no primeiro momento, a gente tem esse trígono, que é basicamente a saída, o surgimento para toda a ramificação que vai levar toda essa informação basicamente para a parte superior do coração. Depois nós temos a parte central. Deixa eu centralizar novamente aqui. Tudo bem? Que é esse grande complexo estimulante do coração. O que eu queria trazer de grande chamada de atenção que a gente falou tanto até aqui na aula são as estruturas do coração que, de certo modo, requer um pouco mais de atenção. Então, voltando aqui, olhando, deixa eu colocar para ficar em amarelo, assim as cores ficam mais fáceis de visualizar. Então, perceba o quanto de inervação esse ventrículo esquerdo recebe. Não menos importante ou mais importante do que os demais, mas assim, é só uma chamada de atenção da tamanha importância desse componente neural, justamente para conseguir trazer para a gente essa qualidade de contração. Então os átrios recebem inervação, os ventrículos direitos recebem inervação, o ventrículo esquerdo recebe um pouquinho mais de inervação. Dá para ver isso? O que nós temos de situação interessante é justamente pensar nesse potencial de ação. Então, sem a gente entrar em mais detalhes do impulso elétrico ou da reação bioquímica por trás de tudo isso, o que a gente vai pensar? Que essa situação elétrica ela vai acontecer assim, vai existir um potencial de ação elétrico que vai levar um impulso elétrico pedindo para que esse coração se contraia. Ou seja, as fibras musculares vão entrar ali num estímulo e elas vão se contrair e vai fazer com que diminua o tamanho dessa câmara. Ou seja, por exemplo, lá na nossa sístole vai acontecer justamente essa situação, né, de contração
cardíaca e a ejeção do sangue. Depois a gente vai ter a clássica despolarização, que é a volta a esse estado de relaxamento. Então o sistema ele vai se despolarizar, lembrando que via elétrica que faz isso, e isso vai se despolarizar e vai permitir com que esse coração relaxe e aí esse sangue consiga retornar. Essa é a diástole. Tudo bem? Então, desse modo, a gente consegue ver bem basicamente mesmo, bem basicamente, como é que o coração ele contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Permite que o sangue volte, permita que o sangue saia. E assim sucessivamente. Tá ok? O que mais temos aqui de curioso? Acho que bem basicamente eu consegui trazer um pouquinho já, né, da situação toda do coração de contração, relaxamento, estruturas anatômicas. Agora, talvez para a gente finalizar aqui, é a gente pensar na frequência cardíaca, né? Então a gente já falou um pouquinho sobre cada uma das estruturas, um pouquinho sobre a contração, um pouquinho sobre a saída e a volta desse sangue, e talvez agora pensar na frequência dessa contração, se é que eu já até não falei, né? Eu fui saltando aqui ao longo da aula e fui comentando coisas. Então, quando a gente pensa, né, na frequência cardíaca, basicamente o que é a frequência cardíaca? É o seu valor normal, calculado de acordo com os fatores que estão ocorrendo ali, como a gente comentou, né? O indivíduo numa situação de repouso, ou, por exemplo, como é que a frequência cardíaca se comporta relacionada à idade. Então você consegue fazer cálculos para saber qual é a frequência cardíaca padrão ou qual é a média dessa frequência cardíaca relacionada à idade. Se o indivíduo adulto jovem, se o indivíduo idoso ou até mesmo uma criança, né? E aí a gente vai tentar entender se isso existe uma regularidade, se existe uma irregularidade, se dentro de uma atividade física essa contração ela vai ocorrer de forma boa, se ela vai ocorrer numa frequência maior, menor, tudo bem? Se há realmente a presença de uma doença cardíaca, né, alterando esses parâmetros de normalidade. Então tudo isso que eu trago aqui é uma chamada de atenção referente a esses batimentos cardíacos, né, essa velocidade e essa frequência de contração, de batidas por minuto, né, desse coração. E aí, por fim, temos aqui essa pequena faixa, só por curiosidade, só para você conhecer, caso você não conheça, né? Então, em crianças, deixa eu habilitar aqui a caneta. Em crianças, por exemplo, de até 2 anos de idade, nós teríamos ali em repouso, tá bom? Tudo isso é sempre mensurado em repouso. Em repouso, a gente teria uma frequência entre 120 e 140 batidas por minuto, BPMs, né? Batimentos ou batidas por minuto. Depois nós temos ali a mesma criança numa faixa, criança não, que já é ali pré-adolescente, adolescente, né? Uma faixa de 80 a 100 batimentos por minuto, isso tudo em repouso, sempre. E depois nós temos já a fase adulta, acima dos 18 anos. Então agora a gente separa, né? Homens de mulheres, então mulheres teriam entre 73 e 78 batimentos por minuto em repouso, homens na mesma faixa etária, né? Adultos já, entre 18 e 65 anos, esses homens, com 70 a 76 batimentos por minuto. Essa quantidade de batimentos por minuto, se você se perguntar, por que para homens e para mulheres é diferente? Essa diferença, no fim da história, ela também vai se dar pelo tamanho desse coração, pelo tamanho daquela parede muscular, no caso do ventrículo esquerdo, pelo tamanho da câmara cardíaca que a gente comentou. Quanto maior essa câmara interna, mais ml de sangue ela comporta, menos vezes ele precisa se contrair para mandar um volume, tudo bem? Tudo isso depende da condição desse indivíduo, né? O indivíduo, população clínica convencional, comum, tem um padrão, uma população como um atleta tem um outro padrão, e tudo isso vai gerar influência. Então não é somente a idade meramente, né? Existem outras variáveis que podem alterar, por isso dessa pequena diferença. Então não é nada muito fechado, muito rígido. Existe uma pequena diferença de homens para mulheres, mas depende da condição. Enfim, é isso. E por fim, o idoso. O idoso, você percebe que ele já é bem mais baixo, né? O idoso, lembrando que ele é categorizado 60, 65 anos mais, hoje a gente tem 65 como referência, né? Então, acima dos seus 65 anos,
essa batida, né, batimentos por minuto, ele vai estar ali numa faixa em repouso de 50 a 65 BPMs. 65, às vezes dependendo da literatura 60, enfim. Mas ele está nessa faixa, pelo menos minimamente 50 batidas por minuto em repouso. Isso para categorizar como uma situação normal, tá bom? Tudo isso que a gente está visualizando aqui é numa condição normal, ou seja, com ausência de distúrbios ou doenças. Então, se a gente acrescentar agora alguma disfunção, todos esses valores se modificariam. Tá legal? Então, desse modo, a gente fecha aqui essa parte toda de anatomia cardíaca, não fechando, mas a gente ainda vai ver algumas situações relacionadas a ela quando a gente for falar do sistema pulmonar. Então, como eu comentei no início da aula, tudo fica retornando, né? O tempo todo nós temos o retorno de tudo. Tá legal? E aí agora a gente vai entrar para falar um pouquinho sobre os vasos, né? Como é que os vasos sanguíneos se comportam ao longo do nosso sistema e também como é que esses vasos sanguíneos se comportam relacionados ao próprio sistema cardíaco. Tá legal? Bom, então, continuando, né? Agora a gente vai falar especificamente sobre os vasos sanguíneos, né? Como que esses vasos se comportam na sua constituição, na sua função e um pouquinho da sua trajetória ao longo do corpo. E aí, antes disso, eu queria só fazer uma pausa, né? Como eu comentei em algum momento aqui durante essa pequena parte do curso, nós temos outros cursos, né, que falam muito sobre isso. Eu acho que eles vão contribuir, vão corroborar com o que a gente já está falando aqui. Então, eu até coloquei aqui uma seleção de cursos que podem ser que te ajude a completar o que a gente está falando até agora, que é o curso de 127, que fala sobre anatomia cardíaca, o curso 130, que vai falar um pouquinho sobre anatomia, fisiologia num geral, o curso 132, que eu comentei, que é o curso de sistema respiratório, que fala muito sobre o que a gente está falando aqui, que é exclusivo do respiratório, mas vai acabar tendo esse braço, e por fim do fisiocardíaco, né, que é o curso 137, que também fala bastante do que a gente está falando aqui. Então tudo que a gente tem é uma coisa contribuindo com outra, então acho que isso vai ser bem positivo. Se você tiver um tempinho, tiver interesse, depois corre lá no Nova Classe e confere os demais cursos também, tá bom? Então, sobre o sistema sanguíneo, o que a gente pode pensar aqui sobre eles, né? A grosso modo, eles são vasos sanguíneos que contribuem dentro de uma ampla rede, né, de tubos e vai favorecer essa grande circulação sanguínea. Esse sistema, esses vasos, eles são distribuídos ao longo de absolutamente todo o corpo e eles são divididos entre 3 tipos de vasos. Nós temos as artérias, nós temos as veias e nós temos os vasos capilares, que são os pequenininhos. Há quem diga que nós temos os linfáticos, mas esse sistema linfático ele é um braço do sistema circulatório. Lembrando que o linfático não carrega sangue, então ele não pode entrar aqui ainda. Ele é um anexo, né? Ele transporta a linfa, que são outra coisa que a gente vai ver depois, tá? Mas basicamente é pensar no sistema de vasos sanguíneos. Artérias, veias e capilares. São 3. E aí quando a gente pensa, né, as funções de cada um deles, né? Então quando a gente está observando o que as artérias fazem, as artérias elas são vasos sanguíneos que transportam sangue rico em oxigênio, rico em nutrientes. Então, como a gente viu lá no nosso sistema circulatório geral, olhando só para o coração, quando o coração contrai e manda através de uma grande artéria, que é a artéria aorta, que a gente comentou, essa artéria ela vai levar o sangue rico em nutrientes, dentre eles o oxigênio, para todo o sistema corporal. E aí, o que é interessante a gente observar sobre as artérias? Uma vez que ela é rica em oxigênio e nutrientes, ela está levando aquilo que o tecido solicita, o que o tecido pede que está precisando naquele exato momento. Para isso, ela precisa demandar uma certa velocidade nessa chegada desse sangue. Então visualiza comigo, imagina um tecido, mais uma vez, o tríceps sural, um músculo lá da perna, solicitando uma quantidade de nutrientes porque você está numa caminhada. Então ele fala assim, olha Rodrigo, eu preciso de um volume de nutrientes agora, nesse exato momento. Se isso não chegar, estamos diante de um grande problema de fadiga muscular aqui. Então, a hora que ele solicita, através de inúmeras vias, esse sistema já recebe a informação e ele já devolve o volume de sangue solicitado. Esse raciocínio é a grosso modo, só para facilitar a nossa dinâmica aqui de pensamento. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Então, ele consegue, através do calibre do vaso, chegar em X velocidade. Por que eu estou falando de calibre de vaso? Porque as artérias elas possuem camadas, né?
Então a gente tem ali subcamadas dentro desses vasos que tem um componente dentro de toda essa espessura, um componente elástico, que consegue contrair e relaxar. Então toda vez que a gente olha para um vaso, esse vaso ele tem X calibre, X diâmetro, e ele se contrai, ou seja, diminui a luz desse vaso, ele aumenta a velocidade. Então, imagina aquele tecido músculo pedindo para que esse sangue, esse nutriente chegue para ontem. Então, ele vai diminuir o calibre desse vaso, o que vai fazer com que esse sangue chegue o mais rápido possível. Então, ele está determinando velocidade e não quantidade. Tudo bem? Agora, se o mesmo músculo falar assim, olha, eu preciso de X nutrientes porque eu estou aqui em necessidade por conta da atividade física e tal, mas eu não tenho tanta pressa assim. Pode ser que esse sistema deixe o vaso com um diâmetro maior para que chegue um volume maior de sangue, só que consequente a isso, a velocidade dessa chegada vai ser menor. Tudo bem? Então, resumindo, quanto maior o calibre do vaso, menor a velocidade e maior o volume. Quanto menor o calibre desse vaso pensando na artéria, tá? Por enquanto só artéria. Menor o calibre do vaso, maior a velocidade e menor o volume, a quantidade de sangue recebida ali. Tudo bem? Isso é fato fisiológico dentro desse sistema arterial. Isso não é uma opção, né? É uma condição fisiológica que o sistema determina para que aconteça uma boa homeostase e equilíbrio em todas essas dinâmicas. Então, a grosso modo, essas são as nossas artérias carregando sangue e respondendo às solicitações de cada tecido. Partindo para frente, a gente caminha agora para as veias. As veias, a gente pode dizer a palavra rico, né? Há quem torça o nariz quando a gente fala é rico em produtos tóxicos do metabolismo, mas a verdade é que é essa, é um volume maior de produtos como CO2, por exemplo. Então, ela é rica em CO2. Muitos autores trazem essa nomenclatura, né? Veias são ricas em CO2. Aí você pensa, CO2 é um produto ruim que não deveria estar no nosso organismo? Como é que pode ser rico? Entende? Mas é assim que é. Então ela é rica em CO2, ou seja, se não existisse o oxigênio, herói, e o CO2, vilão, não teríamos um sistema funcionando em harmonia, né? Eu preciso de um que dependa do outro, eu preciso do outro que dependa do um. Concorda? E aí agora, esse sistema veias, né, essa grande trama de vasos chamados veias, vão caminhar para tirar esses produtos tóxicos do metabolismo, né? Que é o exemplo, né, do CO2, ele vai transportar esse sangue rico nesse CO2 para fora do sistema. Isso vai acontecer lá nas trocas gasosas, vai chegar no pulmão, nós vamos exalar esse ar e através dessa dispersão do ar, o CO2 ele volta para a atmosfera, a gente puxa o ar, o oxigênio entra, tem a troca gasosa e assim por diante. Então o fato é que as veias elas são um pouco mais passivas no sentido elástico e elas transportam esse sangue rico em CO2. Produtos do metabolismo, né? Fica mais claro. E aí quando a gente pensa, né? Acabei não comentando, exerce alguma influência as veias sobre o sistema de retorno do coração? Será que, por exemplo, assim como a gente pensou, as artérias respondem à solicitação de um tecido, será que as veias elas respondem à solicitação de alguém ou elas atrapalham em algo? E aí a única coisa que a gente pode pensar é que sim, mas é mais na dificuldade do retorno desse sistema. Então, quando a gente pensa, eu preciso fazer com que esse sangue retorne rápido para que ele não fique acumulado lá no membro inferior, né, na região da perna, já que a gente estava falando do tríceps sural. Eu preciso que tenha uma certa velocidade em voltar, em retornar esse sangue para o sistema para que elimine esse produto. Então, no sentido de retorno, poderia ser um benefício ou um malefício. Tá ok? Agora, se esse sistema é facilitado, a gente tem vantagens. Onde eu quero chegar com tudo isso? Então, quando a gente pensa em absolutamente tudo no nosso corpo, existe um equilíbrio, a tal da homeostase, né? Homeostasia. Então, se eu tenho uma velocidade na chegada desse sangue, essa velocidade de saída através do sistema venoso, ela tem que ser proporcional, ok? Então, eu não posso mandar um sangue muito rápido e depois eu ter muita demora, muita dificuldade em tirar esse sangue de lá. Isso vai ser um problema. Do mesmo modo que eu não posso fazer o contrário, né? Então, eu mandei muito devagar,
chegou, tudo tranquilo e tal, e na hora de retornar é muito rápido. O retorno venoso é absolutamente rápido. Isso vai gerar sobrecargas cardíacas, seja na ida, seja na volta, tanto faz. Está em desarmonia. Isso por si só é um problema, isso vai entrar numa disfunção, isso vai receber um nome, isso vai se tornar uma doença daqui a pouco, né? Então, tudo precisa estar absolutamente de acordo um com o outro. E aí agora o que sobra aqui? A rede de capilares. Capilares, como até eu quero mostrar essa pequena imagem aqui para você, fica mais fácil de visualizar a ilustração, né? Então aqui nessa imagem a gente tem o sistema arterial, que é o que é ilustrado aqui em vermelho, o sistema venoso, ou seja, as veias, que é ilustrado aqui em azul, e aí o que tem aqui no meio são os capilares. Esses capilares, eles acabam sendo a junção de pequenas veias com pequenas artérias, né? Arteríolas com pequenas vênulas. Então, a rede de capilar basicamente são essa trama de pequenos vasos. E aí, qual que é a ideia desses capilares, né? Alguns capilares, inclusive, são minúsculos, né? Em visões microscópicas. Então, qual que é a ideia desses capilares? Conseguir, de certa forma, transportar tanto o CO2 quanto o O2, né? Então, quando a gente pensa em capilares, a gente vai visualizar um setor específico. Imagina a rede vascular geral dentro do sistema pulmonar. Então, nós vamos ter pequenas artérias, que se chamam arteríolas, e pequenas veias, que pode até chamar de vênulas, né? Ou até mesmo dentro da rede toda. Então, a gente vai ter todas essas estruturas, microestruturas, se intercalando ali, algumas transportando oxigênio, outras transportando CO2, justamente para que ocorra a chegada ou a devolução de substâncias. E aí agora a gente consegue visualizar e falar de forma efetiva sobre a troca gasosa. Então, quando a gente olha mais uma vez aqui toda essa rede, né, de tramas vasculares e venosas, a gente já está visualizando essa condição de capilares. Tudo bem? Que é esse todo aqui. Esses são os capilares. Tá ok? Então, seguindo adiante, só desabilitar aqui. Seguindo adiante, essa outra imagem mostra bem pra gente, né? Uma coisa que didaticamente facilita muito a vida é a gente visualizar através das cores. As cores nas ilustrações, elas não são meramente didáticas, né? Elas também dizem o que está sendo carregado dentro desse sistema. Então, se a gente for pensar em glóbulos brancos, vermelhos, substâncias, se é que fosse possível visualizar, né? São substâncias microscópicas, o gás, né? CO2, oxigênio, como que seriam a representação de cores de tudo isso? Então, nada por acaso foi representado como as veias em vermelho, em azul, veias azuis, artérias vermelhas. Então, um grande macete da didática é você pensar assim, veias, deixa eu escrever aqui embaixo, é o contrário. Veia é azul, azinho de azul, azul, e artérias, que é o A, na verdade é assim, né? São vermelhas. Tudo bem? E artérias vermelhas. Tudo bem? Facilita a vida. Então, quando você bate o olho, você fala assim, eu não posso ter dúvida. É uma artéria. Por quê? Porque ela está representada na cor vermelha. E quando chegar nos capilares, que é o que a gente está falando aqui? Aí é a junção, né? Fundiu veias com artérias, mais ou menos a grosso modo é isso, né? Então, fundiu veias com artérias. Então, se você for fazer uma brincadeira de cores, quando a gente mistura, né, a cor vermelha com a cor azul, ela se transforma numa outra cor. Acho que já deve ter feito essa brincadeira. Ela fica roxa ou lilás. Então, ela caminha para tons de roxo, violeta. Tudo bem? Então, o que é representado em roxinho é justamente os capilares. Tá ok? Mostrando pra gente que é uma fusão entre os dois. E essa fusão misturou também dois gases que são o oxigênio e o CO2, dentro de outros gases, né? A gente pega eles sendo os principais, mas existem diversos outros gases se misturando ali, né? Didaticamente, é o que mais falado é
oxigênio e CO2 mesmo, né? Para facilitar a vida do raciocínio. E aí agora essa outra imagem aqui mostra pra gente uma pequena ilustração de como que se comporta a parede de cada um desses vasos, então as diferenças entre eles. Então aqui mais uma vez a gente vê, né, reforçando tudo que a gente já falou. As artérias, elas estão levando sangue para todos os tecidos, isso sai através de uma câmara cardíaca, né, que se chama ventrículo esquerdo, manda para a artéria aorta manda lá para a cabeça, pescoço e membros superiores, depois ela desce e ela manda através da aorta abdominal, chegando lá na região abdominal, se divide em ilíaca, né, anterior e posterior, manda para os membros inferiores e assim sucessivamente. Então essas artérias elas levam o sangue do coração para os tecidos, ou seja, um sangue que é rico em oxigênio. Só recapitulando coisas que a gente já falou aqui, né? Essa é uma grande diferença. E ela possui camadas, né, entre elas, isso para as artérias, que é o que possibilita a contração e relaxamento, a abertura do diâmetro, do calibre do vaso e diminuição do calibre do vaso. Depois nós temos a outra diferença entre as veias. Essas veias elas levam o sangue dos tecidos para o coração. Elas também têm camadas, né, que são camadas mais sutis quando comparadas às artérias, mas são paredes que são um pouquinho mais espessas. Ela também requer uma certa elasticidade, porém essa elasticidade, de certo modo, ela é mais passiva, ela não exerce uma grande contração nessas paredes, né, nessas camadas do tecido, né, desses vasos. E isso para as veias, então levando sempre o sangue do tecido de volta para o coração para devolver os produtos do metabolismo e trocar esses gases e pegar o que é bom de novo. E por fim nós temos os capilares. Os capilares eles são vasos que são feitos justamente para ter essa troca entre os sistemas e são camadas que são bem mais simples, né? Basicamente envolvendo pequenas células, até por isso que são tecidos minúsculos, alguns desses capilares, inclusive lá em regiões pulmonares, né, eles são microscópicos, não é nem possível de se dissecar e visualizar ali de forma física, né, eles são bem pequeninos mesmo. Então, desse modo, é bem básico, a gente fecha aqui esse grande sistema, né, de divisão das características de cada um desses tecidos, né, vasos, e agora a gente vai pensar no que seria a circulação, como que se comporta a nossa circulação. Coisas que a gente já viu, né? Então, recapitulando tudo, absolutamente tudo que a gente viu. Nós temos um coração que é rico, a princípio, num primeiro momento, num sangue oxigenado. Isso veio dos pulmões, tudo bem? Chegando no coração, ele é bombeado para o átrio esquerdo. Aí do átrio esquerdo, lembra das figuras, ele desce para o ventrículo esquerdo. Tá ok? Desceu por ventrículo esquerdo, ele foi bombeado, ele só desceu para a próxima etapa. Chegando nesse ventrículo esquerdo, existe uma contração desse coração. Esse ventrículo esquerdo contrai, é aquele nome que a gente já falou, essa é a sístole, é a primeira contração cardíaca, representando aquele valor maior de milímetros de mercúrio, no nosso exemplo o 12, né, o 120 milímetros de mercúrio. Esse sangue ele sai desse coração através de uma artéria, que se chama aorta, ele passa por essa artéria aorta, que é responsável por transportar todo esse sangue, por todos os tecidos do nosso corpo, até chegar no tecido que foi solicitado. Tudo bem? Chegando lá nesses tecidos, o tecido consome o que foi necessário, utilizou para o metabolismo, para o gesto, para a atividade local ali em questão. E aí, uma vez que ele chegou, ele volta para esse coração. Aí esse retorno para o coração, ele chega através das principais estruturas ali, passa pelo pulmão para que ocorra essa troca gasosa, que a gente já falou várias e várias vezes aqui, né? Ele deixa o CO2 e ele pega o oxigênio de volta. Isso é bombeado de volta para esse coração. E aí ele chega, né, nesse retorno através do átrio, né? Do átrio direito, no caso. E aí, dessa forma, ele volta a circular. Isso é chamado de grande circulação. Observar bem basicamente esse sangue. Estava no coração, saiu e foi para os tecidos. Aí lá nos tecidos, ele fez o que era necessário, utilizou da forma que ele precisava e ele retorna para o coração. Esse trajeto todo de sair, ser utilizado e retornar e parar aqui, essa é a clássica grande circulação. Talvez você já tenha escutado falar sobre essa nomenclatura.
Então deixa eu mostrar aqui uma figura ilustrativa para você mentalmente visualizando comigo. Então dessa vez eu não vou falar, eu vou deixar você seguir essa trajetória, tá? Eu só vou fazendo o desenho, riscando, você vai mentalizando, visualizando comigo. Então imagina, o sangue estava no coração, saiu, foi para os tecidos, voltou e tal, fez a troca gasosa. Vamos juntos? Então, deixa eu colocar um lápis amarelo aqui, acho que fica melhor para ver. Então imaginemos que esse sangue partiu do ventrículo esquerdo, ele já estava lá, ele saiu e foi para todo o sistema do corpo. Então olha a trajetória dele, você vai mentalizando junto comigo, tá bom? Tudo bem até aqui? Saiu, chegou em alguém, foi utilizado por alguém. Pode ser o mesmo músculo lá da perna, o tríceps sural, que a gente tanto falou, né? Uma vez utilizado, ele vai voltar para o coração, continua pensando aí. Através de estruturas específicas, esse nome aqui eu não falei até agora, né? Não era necessário, então eu não comentei. Agora ela aparece. Aí ele chega de volta nesse coração, através dessa estrutura aqui. Tudo bem? Dessa estrutura, basicamente, ele é bombeado para baixo, chega nessa outra estrutura aqui, que é o ventrículo direito. Do ventrículo direito até aqui era a grande circulação. Do ventrículo direito, ele vai para essas pequenas artérias. Tudo bem? Para o lado esquerdo e também para o lado direito. Temos aqui esse grande carinha, esses, né? Porque são dois, o direito lá e o esquerdo agora aqui. Tudo bem? Chegou lá, ele vai fazer toda essa trajetória. Também foi feito de forma representativa aqui uma troca gasosa. Tá bom? Tá claro? Tá conseguindo acompanhar? Uma vez que ele chegou aqui, fez a troca que está sendo representada aqui, ele vai voltar para o coração. Tudo bem? Chegando no coração, através deste, trocar a caneta aqui vai ficar legal. Através dessa grande câmara aqui, que é o átrio esquerdo, ele é bombeado para baixo, ventrículo esquerdo, certo? Do ventrículo esquerdo, continua tudo de novo, o ciclo se repete. Certo? Aí foi lá, teve as trocas, voltou, caiu aqui, foi aqui, e assim por diante. É legal, né? Eu concordo com você também. Eu acho que é um assunto que não dá pra gente parar de estudar, né? É uma coisa que o corpo tá sempre trazendo novos desafios pra gente pensar, né? Por isso que é interessante a gente começar sempre a estudar e correlacionar, trazer para um contexto prático, né? Para uma rotina prática, né? Como que eu posso visualizar o caminho das coisas? E aí agora a gente aqui caminhando para a finalização dessa ideia de ver a fluência desse sangue, então a gente viu e falou um pouquinho sobre a grande circulação, passamos pela pequena, mas eu não falei, eu queria mais que você fizesse esse exercício da trajetória, então vamos falar um pouquinho sobre a pequena. Esses assuntos para você que é estudante e está numa jornada aí, ou vai fazer alguma prova de aprimoramento, vai para a área respiratória, seja na fisioterapia, sei lá, na medicina, na própria enfermagem. Então essas questões acabam sendo muito recorrentes em provas, em inúmeras perguntas, tem muita pegadinha sobre isso, né? Diferencie a pequena circulação da grande circulação. Peraí, separe até onde acontece a grande circulação. Ela saiu daqui, terminou aqui, ponto final. Dali em diante é a pequena circulação. Aí você tem que dizer alternativas que seja. Aonde começa e onde termina a pequena circulação e a grande circulação, respectivamente. Você saiu da pequena, terminou aqui, aqui começou a segunda etapa, né? A grande circulação termina aqui, aqui já volta, começa a pequena de novo e assim sucessivamente. Então existem muitas pegadinhas, então nada melhor do que um exercício, é um exercício mental mesmo, né?
Então, a pequena circulação, ela se diferencia porque ela consiste basicamente nesse trajeto pulmonar. Então, quando a gente fala que chegou no coração e do coração foi para os pulmões para que ocorra a troca gasosa, esse trajeto de coração, pulmão e volta para o coração, aconteceu a troca e voltou, essa é a pequena circulação. Então, não tem como pensar bobagem, sabe? Dá até para a gente pensar assim, a grande circulação consiste na presença do oxigênio. Não está errado, tá? Muito pelo contrário, é muito certo se pensar desse modo. A pequena circulação consiste em conduzir os produtos do metabolismo, CO2. Não está nada errado pensar dessa forma, muito pelo contrário. É absolutamente certo. Existem uns detalhes a mais, mas esse ponto não é de tudo errado. Pergunta de prova. A grande circulação transporta o sangue rico em CO2. Sabe assim? Caramba, que loucura. Aí você vai lá, é isso mesmo. Grande circulação tá levando o que não presta. Nossa, que estranho. Algo não tá conferindo. Mas talvez seja porque a gente não visualizou de forma prática e didática a coisa acontecendo. E aí imagine o oposto, né? A pequena circulação tá envolvendo só o produto oxigênio. A pequena circulação é uma pegadinha, porque na pequena circulação também, em um determinado momento, tem o oxigênio. Um predomínio maior para o CO2, porque a ideia é tirar o produto, né? Chegou um produto, ele quer eliminar esse produto, mas o pequeno retorno dele da trajetória pulmão-coração, esse pequeno trecho ali é oxigênio. Mas a gente afirmar que é só oxigênio aí é mentira, entendeu? Então, o correto é grande circulação, a grosso modo, oxigênio. Pequena circulação, a grosso modo, CO2. Agora a resposta está correta. Tudo bem? Deixa eu avançar aqui. Então, acho que fechamos, né? Eu tenho aqui, mais uma vez, a figura ilustrativa que eu iria mostrar, mas eu vou deixar para você ela até em branco, né? Então nós vimos lá aquela que eu fiz algumas marcações, fazendo a pequena da grande, depois eu tenho aqui nesse slide, você pode até fazer esse exercício também, pegar o slide, de repente pegar alguma figura, ou até esse próprio slide, imprimir e fazer marcações nele, né, e fazer esse desenho da trajetória. Então segue aqui mais uma vez, vou fazer rapidamente antes da gente finalizar essa aula. O trajeto desse sangue, né, ele estava aqui, aí ele veio para cá, aí ele saiu, foi para todo um sistema, foi consumido por esse sistema, retorna para o coração, desce para outra estrutura aqui do coração, vai lá para os pulmões, faz a troca gasosa, lado direito, lado esquerdo, essa é a troca, né? Retorna para o coração, limpinho, cheio de produto bom, e aí daqui ele vai voltar a circular novamente, e assim sucessivamente vai ficar ciclos que não param de se repetir. Tá ok? E aí eu coloquei aqui um desafio para a gente finalizar, um estudo dirigido. Então eu te desafio a responder esses questionamentos, né? Os vasos sanguíneos, assim como o coração, essas estruturas, né? Elas se compõem dentro de todo o nosso sistema cardiovascular. Eles são importantes porque eles garantem que a gente vai ter um bom transporte desse sangue, ou seja, dos nutrientes ou dos não nutrientes, dos produtos finais, ao longo de todo o organismo. Isso vai possibilitar para a gente a nutrição e a oxigenação dos tecidos, das células de todo o corpo, de absolutamente todas as estruturas. Tudo bem? Isso é uma afirmativa. E aí, a respeito disso, o que a gente pode pensar? Quais são as alternativas, né, a respeito desses vasos? Você precisa marcar as alternativas corretas. Então eu te desafio pegar cada um desses questionamentos que está escrito aqui de A até E e marcar para a gente qual é a alternativa correta. Tudo bem? E aí num determinado momento aqui ao longo do curso a gente vai trazer essas respostas, tá bom? É um desafio que eu deixo aí para você. Esse é um primeiro estudo dirigido. O nosso segundo estudo dirigido aqui, deixa eu só avançar. Pronto. Você vai observar a imagem e descrever a circulação pulmonar, ou seja, a pequena circulação, indicando as suas principais características. Tudo bem?
Num terceiro momento desse estudo dirigido, que é nosso terceiro questionamento aqui, você vai observar uma imagem e vai descrever a circulação sistêmica, ou seja, grande circulação, ok? E você também, assim como a pequena, vai indicar as suas principais características. Eu já deixei aqui na aula uma cola, a gente já fez bem basicão, mas assim, se permita, se desafie fazer sozinho. Pega a imagem e faz ela sozinho, tá bom? E aí aqui segue a imagem, então você vai pegar lá todas as estruturas. Aqui tem uma facilidade que eu deixei, né? Nessa imagem, a gente localizou uma imagem muito boa que vai representar, né, o que estaria indo para cada região do corpo, né? Então aqui nós temos a cabeça, os membros superiores, aqui a gente tem a parte do tronco e a gente pode até descer e pensar nos membros inferiores, como eu tanto falei sobre as pernas, né? A gente olhar lá músculos importantes como o tríceps sural, que por sinal não falei dele, porque não é um momento para parte muscular ainda, mas há quem diga que nós temos 3 corações, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Nós temos o coração que está localizado no centro do tórax, no mediastino, é o coração-coração. Depois nós temos o coração esquerdo, que é o tríceps sural da perna esquerda. Depois nós temos tríceps sural, caso você não saiba, é a panturrilha, né? Panturrilha não é um nome correto. Batata da perna não é o nome correto, mas é o que o popular diz. Fica mais fácil de lembrar do que a gente está falando. Tríceps sural é um grupo muscular basicamente reunido em 3 músculos, por isso que recebe o nome de tríceps. Então, diz a lenda, né, que temos 3 corações. Coração, tríceps sural da perna esquerda, tríceps sural da perna direita. E aí esse tríceps, músculo, contrai e ajuda no retorno venoso, por isso que assim como o coração é uma bomba central aqui, você tem bombas periféricas também ajudando nesse retorno. Então são meras curiosidades, né? Mas vale a pena refletir sobre isso, tá bom? Use essa imagem para fazer esse rascunho, esse trajeto, e depois, em algum momento aqui do curso, nós voltaremos a conversar, tá bom? Então, finalizando essa parte inicial, esse nosso primeiro dia, primeiro momento de curso, eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que são bastante informações, mas nosso corpo é cheio de informações mesmo, então cabe a nós tentarmos sintetizar da melhor forma que fique claro para cada um de nós, né, dentro das nossas possibilidades, limitações ou não, tudo bem? E assim a gente segue num estudo incessante, né? Porque, como eu sempre falo, né, anatomia e fisiologia é uma coisa que faz parte da nossa vida, sendo nós agentes da área da saúde ou não, é uma coisa que é inerente, né? A gente depende disso para nos mantermos em bom funcionamento, ou seja, vivos, ok? Te vejo na próxima aula. Um forte abraço e um grande beijo. Até logo!